(1957). Na história da humanidade, um ciclo é ultrapassado e outro começa a explodir nas imaginações. Os soviéticos colocam em órbita um satélite artificial, dando início à era espacial, na qual logo são seguidos pelos norte-americanos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Meio ano antes, em Porto Alegre, Brasil, vai ao ar a 30 de abril uma nova emissora de rádio, que em seu prefixo musical, estilizando o Boi Barroso, mostrava ser sul-riograndense, sem necessidade de palavras para dizê-lo. Seus propósitos eram traçados pelo jornalista Arlindo Pasqualini no lançamento oficial no Teatro São Pedro. Senhores, a Rádio Guaíba de Porto Alegre, que ora se inaugura aqui no Teatro São Pedro, com a presença para nós tão grata e tão honrosa de todos vós, constitui um empreendimento novo, mas que, embora novo, nasce sob o signo de uma tradição. Informação, notícia, cultura, pioneirismo e ousadia técnica aliavam-se a partir daquele momento para levar aos ouvintes o fato, onde quer que ele ocorresse, com a velocidade exclusiva e peculiar do veículo rádio. Provando que seus propósitos não eram apenas palavras soltas ao ar, já a 4 de outubro de 1957, graças à competência de Homero Simon, seu diretor técnico, a Guaíba era a única emissora do Brasil a captar e transmitir o sinal do Sputnik. O rádio havia chegado ao Rio Grande do Sul em 1927, também desbravado naquele ano pelos hidroaviões da Varig, a primeira empresa de navegação aérea do continente. Três anos mais tarde, em 1930, entrávamos numa nova fase da história do Brasil. O gaúcho de São Borja, Getúlio Vargas, encabeça um movimento revolucionário, derruba o presidente Washington Luiz, embarca fardado de general em trem especial da aviação férrea, os gaúchos amarram o cavalo no obelisco e Getúlio, anos mais tarde, em 1937, 10 de outubro, achando que seus poderes eram poucos, decreta o Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Getúlio governa discricionariamente até 1945, quando é deposto. Volta ao poder com o voto popular em 1950 e em 1954, constatando que estava sobre um mar de lama, deixa o Brasil em estado de choque a partir do momento em que o repórter Esso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, divulga sua morte com um tiro no coração. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Heron Domingues, gaúcho de São Gabriel e o maior repórter Esso que o Brasil teve, conta como foi aquela trágica manhã de 24 de agosto de 1954. Às 8 horas eu irradiei a edição do meu programa, contando os acontecimentos da noite. Às 8h15 o Vitor Costa telefonou do catete e me disse: Heron, está tudo calmo. Eu disse: o presidente como vai? Ele disse: o presidente está descansando. Ele subiu para os seus aposentos
está repousando. E eu digo, mas tem muita gente? Ah, sim, tem muita gente aqui, pessoas da família e tudo. Ele se despediu de mim, muito amável, na saída da reunião, ainda perguntou, e a Rádio Nacional, como vai? E depois se recolheu e está descansando. Às 8h32, ou 33, ou 35, não me recordo, bateu o telefone, e era a voz do Vitor Costa novamente, inteiramente desfigurada. Até hoje ela me soa nos ouvidos, irreconhecível, dizendo, Heron, uma tragédia. O que foi, Vitor? O presidente matou-se. Mas como, Vitor? Com um tiro no peito. Mas, Vitor, você viu? Vi. Mas eu posso irradiar isso? Pode. Mas o Vitor vê lá, mas ele está morto? Está. Eu, então, pela primeira vez na minha vida, eu hesitei em irradiar uma notícia, sabendo que a notícia era verdadeira, era um fato consumado. Eu hesitei, mas hesitei inteiramente descontrolado. A minha redação nessa época era no fim, na ala oeste do edifício da noite, na extremidade. Eu saí correndo pelo corredor em direção à sala da direção-geral, onde eu sabia que estavam reunidos os meus companheiros de diretoria. Eu abri a porta e eles estavam sentados em poltronas, tomando café, fumando, naquela expectativa que todos estavam. E eu abri, mas vi os cabelos brancos de muitos. Eu sabia, inclusive, de que um ou outro mais idoso talvez não aguentasse o rojão de uma notícia dessa. Eles olharam ainda assim a minha fisionomia meio transtornada, mas eu não tive coragem de dar a notícia para eles. Me lembrei que ainda não irradiaram a notícia, voltei. Voltei correndo e da minha mesa mesmo, onde eu tinha o meu microfone, eu interrompi a transmissão da rádio para transmitir a informação. Mas com a voz embargada, e logo depois o Vitor me passou o bilhete e a senha dos meus inimigos, deixo mais. Em seguida veio a carta. Aliás, foi muito estranho mesmo. Eu acho que um dia a história vai explicar melhor esse episódio. Getúlio saiu da vida para entrar na história. Maneco Vargas, o último de seus filhos, tal qual seu pai, se mataria também com um tiro no coração meio século mais tarde, em 1997. Pouco antes, prestou dramático depoimento ao repórter. Apesar de tudo, o Gregório eu acho que é muito mais branco do que muito branco que existe hoje. A função dele era uma função de grande importância e quem fez o estrago com o Gregório foram os puxa-sacos, né? Corromperam-no. Colocaram era um homem da Negrão fronteira, eu conheci ele. Era um homem decente, né? Mas colocaram o Gregório numa posição, né, para a qual ele não estava preparado. E aquela coisa de querer ser maior do que o cargo passou por cima da função dele. Exagerou. Mas tem muita gente com mais cultura do que ele, mais educação, que faz coisa muito pior que nós estamos assistindo hoje. Né? O suicídio do Dr. Getúlio. Olha, eu acho que a morte dele, não é? Ele sabia que ia morrer. No momento que ele entrou, já sabia que ia morrer. Ele veio para a última tropiada. Coisa bonita que o senhor está dizendo. É? A última tropiada. Ele não queria. Por quê? Ele não queria ficar velho. Aham. Ele se meteu no... vaidoso? Era assim. Você vê pelo modo dele se trajar e todo como ele era vaidoso, sim. Agora, doutor Maneco, falo no mar de lama, que o doutor Getúlio teria desabafado, estou sobre um mar de lama. Se ele visse isso que está acontecendo hoje. Aliás, essa pegada dele, você tem que situar na época. Historicamente. Tem que situar anos 50. Certo. Você vê antigamente, não quer dizer que não houvesse corrupção. A corrupção sempre houve. Isso é inerente à espécie humana. Certo, mas a corrupção era muito menos de dinheiro
e sim mais de funções. O doutor Getúlio cansou de corromper gente, antigos inimigos, dando cargos, dando funções, para as quais muitos estavam preparados para exercê-la. Isso não deixa de ser corrupção. Existem diversas maneiras de corromper em política. Agora, ele, de repente, que estava um pouco inocente dentro, ele estava com a mentalidade ainda do passado. De repente começou a aparecer aquele mundo de coisa, né? Ele, houve de parte dele um espanto, né? Diz mar de lama, estou no mar de lama. Mas grande parte daquele mar de lama era a invenção, né? Informação, notícia, tragédia e a grande alegria do futebol. Em 1958, a Rádio Guaíba consegue uma façanha extraordinária. É a primeira emissora do Rio Grande do Sul a transmitir uma Copa do Mundo do exterior, inaugurando seu famoso som local e propiciando aos ouvintes as alegrias da primeira vitória do Brasil num campeonato mundial de futebol. No gramado Pelé, 45 minutos, entrou Zagallo, entrou Pelé, e de cabeça tirou na trave. O jovem locutor Mendes Ribeiro relembra as emoções. Alô, meus amigos do esporte gaúcho. Era o início da etapa mais gloriosa de minha carreira. Narrei Razunda e Solna, os gols de Garrincha, Pelé e Vavá, o primeiro campeonato mundial do Brasil. Outros narrariam o segundo e o terceiro. O primeiro, porém, era nosso, do Flávio e meu. Hoje, quando 4 décadas testaram o feito em sua grandeza, ninguém ousou apontar outra vitória igual. Está no acervo da Guaíba. Por meu turno, guardo com carinho e gratidão os louros e troféus que um jovem narrador esportivo recolheu face à oportunidade recebida. 1958 foi ontem, é agora e será sempre. A primícia tem gosto de amor, e o amor, é eterno. Bellini receberá a Copa do Mundo! Bellini receberá a Copa do Mundo! Bellini recebendo a Copa do Mundo para o Brasil! A partir daquele grande feito histórico do rádio, a Guaíba não deixou de acompanhar o futebol gaúcho e brasileiro em suas mais importantes manifestações, fossem em que geografia fossem. Mas havia algo a mais no ar, além do futebol. A inauguração de Brasília, por exemplo. 21 de abril de 1960. Entre os jornalistas presentes, Oswaldo Goidaniche, do Correio do Povo. Ficamos lá toda a tarde, foi um momento único na vida brasileira. Você encontrava ali, no Planalto Central, todas as representações das etnias brasileiras. Lá estava o amazonense, lá estava o carioca, o pernambucano, o paulista, o gaúcho, tudo, né? E a mistura de trajes, aqueles pelados da igreja, com aqueles revestimentas vermelhas, maravilhosas, de alta gala, os embaixadores de casaca e cartola,
pistola, os deputados todos de smoking, né? Contrastando com os candangos de pé no chão, tudo misturado. Era uma coisa fantástica. Realmente nunca vi um retrato tão lindo do Brasil como nesse dia da inauguração de Brasília. Viajando por estradas poeirentas, a equipe da Guaíba, comandada por Amir Domingues, acampa na nova capital. Depoimento de Amir Domingues. E na manhã da inauguração de Brasília, fomos receber no aeroporto a comitiva do governador Leonel Brizola e de mais autoridades gaúchas. Como nem o motorista do ônibus que conduzia a comitiva até o Palácio do Planalto conhecia o trajeto a percorrer, combinamos com ele que deveria seguir a Kombi da Rádio Guaíba. E não deu outra. Pouco depois, o ônibus parava no meio do mato, diante do transmissor da Guaíba, para que todos fossem entrevistados e manifestassem sua alegria em participar dos atos de inauguração da nova capital do Brasil. Os 5 anos, durante os quais Juscelino disse que o Brasil progrediria 50, passaram rápido. E, democraticamente, os candidatos se prepararam para suceder JK. Por toda a nação, os rádios foram invadidos por jingles de suas campanhas. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. E o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros, desta vez vamos com Ademar. 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 De leste a oeste, de sul a norte, na terra brasileira. É uma bandeira, o Marechal Teixeira Lopes. De cortar o meu Rio Grande vai jangar. É Jango, é Jango. É o Jango Goulart. Pra vice-presidente nossa gente vai jangar. É Jango, é Jango. É o João Goulart. No M da sua mão está o melhor desta eleição. Milton, Milton, Milton será o vice-presidente da nação. O pleito é travado democraticamente e vencido por Jânio Quadros, que, cercado pelas esperanças da nação, toma posse depois de ter empolgado o Brasil com o seu discurso eleitoral. Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando. Em 1961, em Brasília, Juscelino Kubitschek passa a faixa presidencial a Jânio Quadros, seu sucessor legitimamente eleito. Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. Cercado pela confiança da nação, Jânio Quadros começa a ter estranho comportamento. Proíbe rinhas de galo, proíbe concursos de misses em biquíni, usa um traje surrealista apelidado de pijânio e condecora Ernesto Che Guevara, tido como fantasma comunista, que assustava as classes conservadoras com seu discurso pró-Cuba. De que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. E, de repente,
sem que ninguém pudesse imaginar que tal fosse possível, a 25 de agosto de 1961, Dia do Soldado, Jânio Quadros renuncia espetacularmente, sem nenhuma causa plausível. Pouco tempo antes, prestara depoimento à Rádio Guaíba para seu repórter Cândido Norberto. Deputado Jânio Quadros, está o microfone de Távola Redonda à sua disposição para os cumprimentos aos ouvintes da Guaíba, que seguramente são hoje milhares e milhares de rio-grandenses esparramados por todos os cantos de nosso estado. Eu quero me valer da oportunidade que a Rádio Guaíba me enseja de ter mais um contato com o povo gaúcho, a fim de levar-lhe os meus cumprimentos e os meus respeitos, que são também os de minha esposa, filha de uma gaúcha de Piratini, e que me acompanha por estas terras na jornada cívica a que me propus. Por toda parte, no Rio Grande, venho encontrando carinho, venho encontrando estima. Por toda parte, recebem-me as populações no desejo de conhecer as minhas ideias e de ouvir-me debater as questões ou problemas que as afligem. Estranha a renúncia de Jânio. Estranha, mas irreversível pela Constituição. João Goulart, seu vice-presidente, que deveria legalmente assumir o cargo, encontrava-se em viagem pela China. Aqui, os ministros militares, temendo que Jango levasse o Brasil a enveredar por um governo de esquerda, impediram sua posse. O cunhado de Goulart, o governador gaúcho Leonel Brizola, rebelou-se contra o golpe, requisitou a Rádio Guaíba e formou a cadeia da legalidade, conclamando o Brasil contra a atitude militar. Nas instituições. Sei que nós somos fracos. Sei que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo. Resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. As palavras de Brizola, divulgadas pela Rádio Guaíba no comando da cadeia da legalidade, levantam o Brasil. É então que o general Machado Lopes, comandante do 3º Exército, adere à legalidade. E os golpistas recuam. É feito às pressas um arremedo de parlamentarismo e João Goulart toma posse com poderes reduzidos. Mobilizamos Polícia Civil, Guarda Civil, Polícia Rodoviária, não com o objetivo de agredir a quem quer que seja. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. 1962. As atenções do Brasil não se fixam mais tanto na política, mas, sobretudo, na conquista do bicampeonato mundial de futebol no Chile. Ali, a Rádio Guaíba mais uma vez disse presente, com Mendes Ribeiro narrando a vitória da seleção canarinho. É pequeno para braços, é um final apoteótico de Copa, é a consagração de uma pátria. Lá está Zito carregado em triunfo, autor do primeiro golo brasileiro, um carnaval na Cordilheira, Brasil bicampeão do mundo de 1900.
1962, a Taça do Mundo, a Taça de Ouro na mão de Mauro, nesse final de tarde em Santiago. Futebol à parte, a Guaíba comandava grandes campanhas em prol da comunidade. Foi o caso, entre outras, da doação de moderníssimo aparelho de raio-x ao pronto-socorro de Porto Alegre com o apoio de toda a comunidade. O prefeito Loureiro da Silva assim se manifestou. Cada vez mais, à proporção que eu vou conhecendo os homens, as coletividades, cada vez mais que eu avanço em anos, neste já limiar de velhice, cada vez mais eu me orgulho da minha cidade. Talvez esse sentido de solidarismo que existe em Porto Alegre tenha suas raízes profundas na sua própria formação. Os primeiros habitantes dessa cidade foram os açorianos. Gente boa, ordeira, gente de lance, gente de trabalho, gente de princípios de formação cristã, a que se ajuntou, no decorrer dos anos, outros tipos humanos que engrandeceram e enobreceram a cidade de Porto Alegre, como o alemão, como o italiano, de suas melhores origens, das suas melhores fontes, e o nosso negro querido, que também misturou o seu sangue na nossa população e que deu um coeficiente, uma amálgama, um melting pot racial de alta significação para Porto Alegre. É verdade. Talvez, no conjunto geral das cidades brasileiras, Porto Alegre avulte, justamente pela sua formação etnológica, pela sua formação sociológica, do conjunto destas raças, todas elas de boa procedência, de boa cepa, e que deram um sentido cristão, um sentido de solidarismo. Os seus entusiasmos, os seus arrebatamentos, as suas esperanças, os seus anseios, sempre encontraram um profundo reflexo na formação do seu povo. Eu cada vez mais me orgulho de ser filho desta cidade, porque ela será um exemplo, e é um exemplo, em todo o nosso país, sobretudo numa época como esta, de inquietações, de dúvidas, de medos, porque Porto Alegre ainda é uma cidade que, mesmo que se abra a caixa de Pandora, de onde saem todos os males, ela fica no fundo do seu coração com a esperança, uma grande esperança no seu futuro. No cenário nacional, o Brasil volta a agitar-se politicamente. João Goulart quer agora plenos poderes presidencialistas e desencadeia a campanha do plebiscito pelo não. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 e marque não. Não, 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 não. O não obteria retumbante vitória. E Jango, cercado por esquerdistas, passou a assustar cada vez mais as classes conservadoras, que começaram a conspirar com o exército. 1963 não se encerraria sem registrar esta que talvez tenha sido a maior tragédia política do século. A 23 de novembro, em Dallas, Texas, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, é assassinado a tiros. This is an NBC News bulletin. Shots were fired near President Kennedy in Dallas. Here is a report from Robert McNeil, NBC News, with the presidential party in Dallas. This is a flash from the Associated Press in Dallas. They report that the president was seriously wounded by an assassin's bullets.
People screamed and lay down in the grass as the shots were heard as the motorcade went by. Police immediately fanned out over a wide area. A small Negro boy and a white man. No Carnegie Hall, o maestro interrompe o concerto e divulga a terrível notícia. Ladies and gentlemen, we have a press report over the wires. We hope that it is unconfirmed, but we have to doubt it, that the President of the United States has been the victim of an assassination. We will play the funeral march from Beethoven's Third Symphony. 2 dias depois, Lee Oswald, acusado da morte, é executado à frente das câmeras de televisão e dos microfones quando saía escoltado da delegacia de polícia de Dallas. There is Lee Oswald. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's the man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. Oswald has been shot. There is no question about it. Oswald has been shot. 1964. No Brasil, o presidente João Goulart deixa-se cada vez mais envolver pelos comunistas e pelas esquerdas. Em comício realizado na Central do Brasil, a 13 de março, anuncia reformas de base. É a gota d'água que iria precipitar sua derrubada do poder. Sejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade. E realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos. 18 dias mais tarde, a 31 de março, as Forças Armadas se rebelam. Tropas descem de Minas Gerais. No Rio, o governador Carlos Lacerda, do Palácio Guanabara, desafia Goulart e o comandante dos fuzileiros navais, Almirante Cândido Aragão. Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso! Incestuoso miserável! Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver! No Rio Grande do Sul, Leonel Brizola tenta reagir. Porto Alegre é um lugar histórico. Porto Alegre é um lugar histórico. E eu há muito tempo que eu venho dizendo que os destinos desse país, a chamada crise brasileira, ia e vai ter a sua solução exatamente aqui em Porto Alegre. Eu peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro sobre a crise político-militar, essa guerrinha sem tiros que até agora assistimos, que aí estamos vendo se desenvolver pelo país. Nós teremos possivelmente importantes informações. E a nossa palavra de ordem, neste momento,
ao povo gaúcho e ao povo brasileiro é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país. Ao contrário da legalidade, as palavras de Brizola não têm mais a mesma força. O governo cai sem que um único tiro seja disparado. Brizola e Jango se exilam no Uruguai e o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República. O governo será o das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Castelo detém a inflação, mas arrocha as liberdades. O Brasil, no entanto, parece muito mais motivado pelo futebol. Eis que 4 anos passaram velozmente e a nação inteira concentra suas atenções na conquista do Tri, o tricampeonato mundial de futebol da Inglaterra. Ninguém imaginava que a seleção deixasse de ser a vencedora. De sapato alto, o time de 1958, 8 anos mais velho, desce em Londres e na Inglaterra não consegue passar das oitavas de final, provocando a indignação de todos, e em particular do locutor da Guaíba, o jovem Pedro Carneiro Pereira. Olha o olé português na equipe que queria ser tricampeão do mundo. 44 minutos vai terminar a partida da humilhação. O Brasil é eliminado da Copa do Mundo, graças aos erros incríveis cometidos pela direção da CBD, pela comissão técnica, que sepultou aquilo que todos os brasileiros acalentaram. Termina o jogo em Liverpool, meus amigos, e eu não contenho a minha indignação, eu não contenho a minha revolta, brasileiros, contra aquilo que fizeram os homens da CBD, jogando no lixo, me permitam a expressão, jogando fora as nossas pretensões, as nossas justas pretensões de chegar a um tricampeonato. Num Brasil ainda inconformado com a derrota no futebol, os presidentes militares começam a suceder-se. Castelo Branco é substituído por Costa e Silva a 15 de março de 1967. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No mundo, a guerra continua ensanguentando o Vietnã. E a Rádio Guaíba, disposta a cobrir os grandes acontecimentos, onde quer que eles se situem, despacha seu repórter para lá. Ao desembarcar em Roma, vejo que minha guerra está errada. O presidente Nasser acaba de decretar o bloqueio de Aqaba, fato intolerável para Israel. Troco de avião para o Cairo e não vejo o espírito bélico entre os egípcios. Vou encontrar em Israel. De lá, mando um despacho para o Brasil, ousando dizer que a guerra vai sair e que Israel a vencerá em Blitzkrieg, em Operação Relâmpago. É o que acontece, e é uma das mais dramáticas investidas de suas tropas que acompanho, chocando-me com o que eu vi. Estou voltando de meu primeiro contato epidérmico com a guerra. Estou chegando de uma viagem de dia e meio ao fronte de combate de Noroeste. Podem, porém, passar muitos anos que jamais hei de esquecer o que vi.
Eu vi a guerra em toda a sua sujeira e imundície. Eu vi a maneira bestial com que os homens se matam no campo de batalha. Eu vi cadáveres mutilados dentro das trincheiras, nos campos, nas ruas. Eu vi homens carbonizados dentro dos tanques de guerra. Eu vi um beduíno morto ao lado de sua vaca, também sem vida, e um terneiro chorando a morte do animal ao mesmo tempo que tentava inutilmente sugar de seu leite. Eu vi a tristeza dos campos abandonados, do material destruído, das moscas voando em torno de centenas e centenas de homens mortos. Não vi um único cadáver israelita. Todos eles eram árabes e a maioria deles estava sem sapatos. Os trucidados mais recentemente ainda guardavam a dignidade de um uniforme completo. Mas os que haviam sido abatidos na véspera tinham tido seus corpos saqueados pelos beduínos ladrões do deserto. Não vi nenhuma mulher nem nenhuma criança mortas. Mas vi centenas de soldados egípcios coalharem com seus corpos sem vida às margens da estrada e os desertos que se estende de Rafa a El Arish, numa extensão de 50 quilômetros. Chegamos a El Arish. Rafa ficou para trás. Então, era o caminho do deserto. E os indícios da guerra ali estavam, fumegantes, medonhos. O primeiro tanque destruído apareceu 1 quilômetro mais tarde. Era um Stalin de fabricação egípcia reduzido a um cômoro de ferros retorcidos. E então os cadáveres. Em grupo de 5, de 6, de 10, nas mais diversas posições, a arma ainda em punho. O oficial israelense que nos via de Cicerone evitou tocar no assunto. Mas eu vi o inimigo morto. O inimigo que ainda há uma semana me havia servido no Cairo como chofer, como camareiro, como garçom, como guia, como intérprete, como amigo. Eu vi aquela gente morta, alguns já inchados ao sol do deserto, outros com os membros decepados, atestando com seu mudo, frio e inútil protesto a bestialidade de uma guerra e da ambição de um homem que teve tudo nas mãos para dar paz ao Egito, mas que em troca lhe trouxe isso. Eu vi meus amigos Habib sem braços, sem pernas, alguns decapitados. Eu os vi em posições fetal, carbonizados alguns, outros com os olhos desmesuradamente abertos, vazios, opacos, inúteis para sempre. A revolta de meu cérebro traduziu-se para o estômago e vomitei convulsivamente. Terminada a Guerra dos 6 Dias, o repórter segue para seu destino inicial, o Vietnã. Em Saigon, mesmo impressionado com o poderio dos Estados Unidos, que neste 1967 ali mantém 500 mil de homens em armas, concluo minha missão dizendo que para os americanos aquela era uma hopeless war, uma guerra sem esperança. Fala Flávio Alcaraz Gomes, da Rádio Guaíba, para o Brasil. 2 assuntos dominaram durante o dia de hoje as atenções e as conversas dos correspondentes estrangeiros sediados em Saigon. O primeiro foi a execução do americano Gustav Hertz, que trabalhava para o ZAID, a Agência Americana de Desenvolvimento. Ele foi preso pelos Vietcãs em Tu Doc, onde se localiza o 4º Batalhão de Infantaria Americana, e onde estive recentemente numa visita de um dia inteiro de duração. Hertz foi fuzilado pelos Vietcong, que ameaçam em tomar atitudes semelhantes com outros prisioneiros que possuem, caso o governo do Sul cumpra sua determinação de executar agentes comunistas aqui infiltrados e atualmente presos. A guerra continuava, mas nós ainda tínhamos esperanças de paz. E naquele dezembro de 1967, a Rádio Guaíba convidou e levou à Terra Santa o arcebispo do Rio Grande do Sul, Dom Vicente Scherer. Ali, na Basílica da Natividade, em Belém, o prelado gaúcho rezou a Missa do Galo, que nossa emissora, comandando uma rede nacional e sul-americana, transmitiu para o continente. Nesse momento, o diácono terminou de cantar o Evangelho. Dom Vicente se dirige para o púlpito, à esquerda do altar, e vai proferir o seu esperado sermão pela paz na noite de Natal. Estimados ouvintes de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e da América Latina, desce o Senhor mais uma vez
nestes 20 séculos, a gruta sagrada onde nasceu. Desce até nós, entre as mãos do sacerdote, sob os véus inefáveis do mistério eucarístico. Sua presença real, nesta lata sacrossanta, enche um vazio, que ninguém mais, nada mais poderia encher. O vazio da ausência real, o imenso e abismal vazio de um mundo do qual estivesse Deus ausente. Aqui nasceu o Salvador. Aqui nasceu porque não haviam encontrado os seus, José e Maria, lugar debaixo dos tetos de Belém. A cidade indiferente fechara-lhes as portas. Esta gruta na montanha é, pois, antes de tudo, o testemunho da ausência do Cristo na cidade dos homens. A imagem primeira da ausência real, da grande ausência angustiosa que os homens se criam a si mesmos quando ignoram, exilam ou desterram o próprio Deus. Rádio Guaíba de Porto Alegre, juntamente com Rádio Carpe de Montevidéu, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Olinda do Recife, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Diário da Manhã de Florianópolis e uma grande cadeia de emissoras do Rio Grande do Sul e do Uruguai, transmitindo diretamente de Belém a missa de Natal. Dom Vicente Scheirer, arcebispo do Rio Grande do Sul, dirige-se agora deixando o púlpito novamente ao altar. Em 1968, o mundo dá um suspiro de alívio. Reúnem-se em Paris representantes dos Estados Unidos e do Vietnã do Norte. Objetivo: Conferência de Paz. O repórter embarca para a capital francesa para cobrir o fato. Ali, em vez de encontrar a paz, testemunho as mais violentas manifestações de guerrilha urbana da segunda metade do século. A rebelião dos jovens de maio de 1968. Está todo mundo aqui chorando no boulevard Saint-Michel. Monsieur, dites-moi, vous êtes en train de pleurer, pourquoi? Parce que les CRS ont lancé des grenades lacrymogènes. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je parle pour le Brésil. Pardon? Je parle pour la radio du Brésil, Radio Guaíba du Brésil. Oui. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Rousseau? Oui, vous étudiez? Oui, je suis étudiant en électronique. Et alors, quel est, dans votre avis, la solution pour cette crise-là? Pour moi, je trouve que les CRS, enfin, le gouvernement ne devrait pas lâcher les CRS comme ils le font. Parce que, premièrement, vous voyez, vous venez de remarquer qu'il ne s'était rien passé, les CRS sont chargés. Ele disse que, na opinião deles, o governo deve mudar com relação a CRS, porque sem nenhum motivo eles carregaram contra os estudantes. Merci beaucoup, monsieur. É um prazer e bonne chance. Merci. Essa é uma transmissão da Rádio Guaíba, realizada em gravação aqui diretamente do Boulevard Saint-Michel. A polícia está agora carregando de ambos os lados do boulevard. Veio um grupo lá do Sena, veio outro grupo descendo. O estudante me perguntou se eu possuía bicarbonato, porque eu estou com meus olhos cheios de bicarbonato para evitar a choradeira geral que domina o ambiente aqui, por causa das granadas e gás lacrimogêneo. Nós estamos caminhando em direção ao Sena. Aqui à nossa direita, o número 5 do Boulevard Saint-Michel. Os estudantes continuam gritando, chamando a CRS de SS, ou seja, tropa de assalto de Hitler. Os policiais estão concentrados com capacetes na mão, junto à ponte do Sena. Há uma concentração aqui de aproximadamente 5 mil estudantes. De Gaulle acaba vencedor e fala, nação. Françaises, Français,
étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France. « 1968 não terminaria sem que os torniquetes das liberdades se apertassem no Brasil. A 13 de dezembro, o presidente Costa e Silva proclama o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Cabo Kennedy, dezembro. O homem prossegue em sua inamovível marcha rumo ao infinito. No dia 21 de dezembro de 1968, o foguete Saturno V lança a nave espacial Apollo 8. É a primeira que irá circunnavegar a Lua. A Rádio Guaíba transmite o acontecimento direto do local. Rádio Guaíba numa transmissão de Cabo Kennedy. A contagem decrescente nos seus momentos mais dramáticos. O sol a 1,5 palmo. Aqui à minha direita. Um vento bastante forte soprando nesse momento. Nesse momento também o céu limpo. Apenas uma pequena nuvem sobre a nave espacial. 12 segundos. 10 segundos. 9. Atenção, ouvintes do Brasil. Começou a incendiar a nave. Espetáculo emocionante. Espetáculo de nos deixar com lágrimas. Começou a subir a nave da esperança da humanidade rumo à Lua. O sucesso da Apollo 8 seria coroado a 16 de julho de 1969, com o lançamento, também do Centro Espacial Americano, da Apollo 11, levando o primeiro homem à Lua. Agora, atenção, ouvintes, 1 minuto e 5 segundos para Apollo decolar. Muita gente postada aqui na frente agachada, com medo da explosão. Eu me encontro precisamente a 3 milhas de distância, em linha reta do foguete Saturno. É o lugar máximo permitido para a presença de homens de rádio, de televisão e de jornal. Há, na verdade, em volta do Apollo, câmeras de televisão embutidas em casamata que permitirão com que os espectadores de todo o mundo acompanhem a decolagem da nave. Atenção, ouvintes, faltam 25 segundos, faltam 24 segundos, faltam 23 segundos.
Atenção, começou a subir após um mar de chamas a envolve. É o espetáculo mais emocionante jamais testemunhado por esse repórter. Lá começa ele a subir lentamente, muito lentamente, levemente inclinado para a direita. Ouçam o ruído, ouvintes da Rádio Guaíba. 17 segundos. Atenção, Brasil. Atenção, Uruguai. Atenção, Brasil e atenção, Uruguai. A Apolo 11, através da Águia, acabou de pousar na superfície da Lua. Atenção, Brasil. Bem sucedida a lunissagem. A Apolo 11 se encontra em solo lunar. Agora sim, ali o pé dele, o pé direito descendo muito mais rapidamente do que na simulação. O pé esquerdo em seguida. Tocou o pé na Lua. Ali está a sombra do primeiro homem a desembarcar no solo lunar. Tomem nota, ouvintes do Brasil. São 23 horas e 57 minutos aqui nos Estados Unidos. O comandante Neil Armstrong está desembarcando no solo da Lua. Outra perna, à esquerda, ele agora parece que se firmou na superfície lunar. Nós divisamos apenas a sua silhueta, mas não há dúvida nenhuma. É uma silhueta de um bípede, de um homem como nós, de um representante da espécie humana, tomando posse em nome da humanidade da Lua. No Brasil, 2 meses depois da conquista da Lua, o gaúcho Emílio Garrastazu Médici assume a presidência da República. A plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. 1970 é o ano do milagre brasileiro e é o ano do Pra Frente Brasil. Depois do fracasso de 1966 na Inglaterra, o país sacode a poeira e se prepara para a conquista do caneco no México. Miguel Gustavo conta como compôs o Pra Frente Brasil, o hino de guerra nacional nas terras astecas. No Campeonato do Mundo, antes um pouco, quando os jogadores foram embarcar, nós fizemos esse hino para apenas servir de símbolo, de característica, às transmissões da televisão e do rádio através do México. E a coisa começou a tomar vulto e não havia outro hino, e ele começou a ser trabalhado pela maior força que já houve nesse país, que foi a força do futebol, vencedor do tricampeonato do mundo. E você, evidentemente, nenhuma música teve a vendê-la a projeção dos pés do Pelé, a cabeçada do Jairzinho, o drible do Rivelino, o chutaço do Gerson. Quer dizer, era, na hora que você estava amarrado naquelas coisas, aparecia o sujeito atrás dizendo 90 milhões em ação. Aí a coisa ria, né? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. E finalmente no Estádio Azteca, a Jules Rimet passa a ter seu dono definitivo.
E o jovem locutor da Guaíba, Pedro Carneiro Pereira, conta como foi. Brasil, tricampeão mundial de futebol. Brasil, há um delírio no estádio Azteca. O público é partidário do Brasil. O Brasil, atenção, saudado por 110 dias. Atenção, Federal. O bom gaúcho é Geraldo. Agora o Geraldo fala para todo o Brasil. O Brasil caiu que eles mereciam. A vaia foram quem nos deram esse campeonato. Brasileiros se orgulham das vaias porque elas foram beneficentes para o nosso campeonato. Aí está a palavra do bom gaúcho, Geraldo. Carlos Alberto, com a Gilles Rimet, ergue-a, olha para o público e chora. Nesse exato momento, o nosso capitão do time, Carlos Alberto, acaba de receber a Copa Jules Rimet, de posse definitiva para o Brasil. Sua Excelência, o presidente da República Mexicana, acompanhado pelo presidente da FIFA, entrega o valioso troféu a Carlos Alberto, que agora exibe para o público brasileiro. E já o time do Brasil já vem com de posse da taça. Salve a seleção, 90 milhões em ação. Montevidéu, 31 de agosto de 1970. O movimento extremista Tupamaro sequestra o cônsul brasileiro Aloísio Gomide e o agente secreto americano Dan Mitrione. Mitrione é executado e Gomide permanece em mãos dos terroristas. O repórter da Guaíba grava e transmite o apelo desesperado da mulher de Gomide, Maria Aparecida, implorando pela vida do marido. Eu não aguento mais, meu querido povo uruguaiano, isso por mim e por meus 6 vivos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meus queridos uruguaios, hagam isso por mim. Pelo amor de Deus, a la 1:00 p.m. Eu confio em todos os uruguaios, todos os nossos vecinos, sempre amigos. Nosotros, todos los uruguayos que hablamos, tienen abuelos brasileños, hermanos brasileños, todos nosotros somos hermanos. Yo pido, por amor de Dios, por la vida de mi marido, ya fue lanzada ahora. Y quisiera con mi triunfo, por amor de Dios, uruguayos queridos, por amor de Dios, uruguayos. 1972, setembro, Floresta Amazônica, eixo Altamira-Marabá. Acreditando no milagre brasileiro e que a implantação da Transamazônica representa a redescoberta do Brasil, a Guaíba percorre a selva e o repórter leva suas vozes ao Brasil. Umas 20 crianças tem? Quantas tem? Tem 28. 28? Vamos ver eles aprender o hino nacional. Então. Eles não sabem ainda, né, Tom? Então vamos ver como é que você ensina. Vamos. Ouviram do Ipiranga as mais plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade raiou. Isto lá no confim da floresta. Nesse instante, se o penhor desigualdade. Buenos Aires, 19 de novembro de 1972. Perón volta do exílio e a Guaíba documenta. Estamos diante da casa de Perón. Uma multidão se concentra aqui entoando hinos peronistas. A maioria constituída por jovens. Impressionante. Um helicóptero está sobrevoando aqui a rua onde Perón pretende repousar. Nec temere, nec timidi. Nem temer, nem ser tímido. Esta é uma reportagem da Rádio Guaíba do Brasil, diretamente diante da residência do general Juan Domingos Perón.
Patricio! O helicóptero da Força Aérea Argentina faz evoluções aqui em cima. Senhor! Custodiando a casa de Perón. A Fuerza Aérea Argentina está custodiando a casa de Perón por aire. Gritam Perón sim, outro não. Se sente, Evita está presente. Evita, dos arquivos da Rádio Guaíba, Evita em seu leito de morte. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón como hoy, hasta la muerte, porque Perón se lo merece, porque se lo ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, sabe que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Israel, outubro de 1973. Guerra do Yom Kippur. Rádio Guaíba falando da fronteira da Síria. Bombardeio prossegue. Os carros se afastam da estrada. Não há medo nem pânico. Tanques passando, artilharia martelando. Tiro por tudo que é lado, senhoras e senhores. Tá feia a coisa agora. Olha o Phantom lá, ó. Não, aquele é Mirage. Certo é Mirage. Lá vai ele. Outro. Se some além da montanha. Pequim, 1º de outubro de 1975. Rompemos hoje a cortina de bambu. Alô, Flávio, um abraço pro dia de hoje. Mundo velho sem porteiro, hein? Estou ao ouvir a tua voz aqui nesta noite chinesa de 1º de outubro de 1975. Pois que mundo velho sem porteiro, hein? Estamos vivendo uma era de milagres e de comunicações. É verdade. Olha, recebe a parcela da operação que eu dei pro correio hoje. Alô? Eu ouvi há pouco o Streck me dizer que você escreveu hoje no Correio do Povo, no dia de seu 80º aniversário. É verdade. E você não imagina a saudade que eu sinto de minha terra, de minha gente, de meu trabalho. E você representou a minha terra, a minha gente e o meu trabalho de uma maneira magnífica e universal. Muito bem, Flávio. Eu gostaria de homenagear a todos ao ter essa conversa com você, Érico Veríssimo. Muito obrigado, Flávio. Você está fazendo uma coisa formidável.
pato dessa terra. E quero que comas por mim um pato a Pequim, a moda de Pequim. O repórter da rádio... A ordem de Érico Veríssimo foi cumprida. O pato laqueado de Pequim. E essa transmissão, a primeira feita dos confins da Ásia por uma emissora brasileira, assinalou a maioridade do rádio em nosso país, para a qual a Guaíba teve o privilégio de colaborar. Desbravadas todas as fronteiras, a partir daquele momento, falar de onde quer que fosse se tornaria corriqueiro. Continuamos, pois, a fazer grandes reportagens, a realizar entrevistas premiadas, como esta com Luiz Carlos Prestes. Princípio de fevereiro, primeiro quinzena de fevereiro, porque o tenente Cleto ia se levantar, então apoiaríamos o levante dele, o batalhão. Ele ia levantar o 21 batalhão de caçadores, que era em Recife, né? Então nos comprometemos. Então fizemos uma marcha quase que batida, né? Atravessamos o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, entramos em Pernambuco, atravessamos o rio Pajeú, que é um rio desses do Nordeste, que estava seco, né? Mas que atravessava-se a pé, e joguei uma vanguarda bem montada em direção a Recife. Mas quando essa vanguarda chegou à cidade, uma cidade que fica a 300 quilômetros de Recife, já soube que o tenente já tinha se levantado, já tinha sido assassinado, etc., e resolvemos voltar. Mas quando voltamos, porque dentro dessa região da mata de Pernambuco, o governo tinha colocado 20 mil homens do exército, em consequência do levante do tenente Cleto, né? E nós estávamos muito naquela região, a região de automóvel, as estradas de automóvel, né? Mas aí que tivemos que recuar. Mas quisemos atravessar o Pajeú de novo, e aí tinha chovido na cabeceira, e quem é que atravessava o rio? Uma correnteza que nenhum soldado, os melhores nadadores, não atravessavam. Esperamos um dia, mas em vez de baixar o rio subia, quer dizer, aumentava. Foi aí que eu resolvi então atravessar o São Francisco, porque tínhamos prendido alguns soldados deles, e eles diziam que no plano militar do governo, dos militares do governo, o rio São Francisco para eles era uma barragem, uma barreira intransponível. Eu disse, já que eles dizem que é intransponível, nós vamos atravessar, não? Vamos atravessar. Rádio Guaíba, testemunha ocular da história. Rádio Guaíba, presente nos grandes momentos, nos noticiosos, nos esportivos, nos dramáticos, como no da morte de Tancredo Neves, anunciada pelo porta-voz da Presidência da República, jornalista Antônio Brito. Lamento informar que o excelentíssimo senhor Presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Rádio Guaíba, testemunha ocular da história. Papa é gaúcho? Rádio Guaíba, testemunha ocular da história. Ontem, hoje e enquanto o terceiro milênio não vem. Até lá, como esse senhor, além de brasileiros, temos a honra de sermos gaúchos.